Vejamos agora as estruturas de repetição. A importância dessas estruturas de repetição é até inclusive indescritível, porque você muitas das vezes precisa refazer algumas operações por um determinado número de vezes. E ao invés de você gerar códigos, você coloca isso apenas dentro de um laço e esse laço se encarrega de fazer aquilo que você quer. Então as estruturas de repetição também são conhecidas por looping ou laço. A repetição permite que tarefas individuais sejam repetidas um número determinado de vezes ou tantas vezes quantas uma condição lógica permite. Então vejamos alguns exemplos. Para nós entendermos as estruturas de repetição, eu vou citar esses três exemplos aqui. Imagina o primeiro pensamento. Eu vou atirar pedras na vidraça até quebrá-la. Então veja que nessa primeira condição, eu vou atirar pedras na vidraça. E quando é que eu vou parar? Eu só vou parar na hora que ela quebrar. O segundo diz assim: baterei 5 pênaltis. Quer dizer, eu já tenho uma condição, um começo e um fim. Eu vou bater apenas 5 pênaltis. A terceira diz assim: enquanto tiver saúde e dinheiro, vou desfrutar a vida. Quer dizer, eu vou desfrutar a vida quando? Enquanto tiver saúde e dinheiro. Então, no exemplo 1, vai-se repetir a ação de atirar a pedra na janela até que seja satisfeita a condição de quebrar a janela. Quer dizer, na hora que a janela for quebrada, na hora que isso aí for verdadeiro, então ele para. No segundo exemplo, haverá repetição da atitude de bater um pênalti um número determinado de vezes, 5. E no exemplo 3, a condição que me permite continuar desfrutando a vida é ter dinheiro e saúde. Quer dizer, para que eu continue desfrutando a vida, eu preciso ter dinheiro e saúde. A utilização combinada dessas três estruturas descritas vai permitir expressar, usando qualquer que seja a ferramenta, a solução para uma gama muito grande de problemas. Todas as linguagens de programação oferecem representantes dessa estrutura. Então vamos conhecer. Isso aqui foi para que você possa entender essa ilustração nas estruturas de repetição que nós vamos ver aqui. A primeira estrutura que a gente vai ver é a estrutura while. Essa estrutura while corresponde a essa terceira opção. Enquanto tiver dinheiro, eu vou desfrutar a vida. Quer dizer, em português, a palavra while significa enquanto. Então, esse comando while, ele é composto por uma expressão e por um bloco de comandos. O comando avalia a expressão e, enquanto essa expressão retornar um valor verdadeiro, a execução do bloco de comandos em questão será repetida. Enquanto tiver saúde e dinheiro, eu vou desfrutar a vida. Quer dizer, ele vai desfrutar a vida enquanto tiver. Né? Então, olha só, o comando avalia a expressão. E enquanto a expressão retornar um valor verdadeiro, esse bloco vai ser executado. Quando o valor retornado for falso, encerra-se o laço de repetição, o loop, e a execução é transferida para o fim do comando while. Assim, como no comando if, devemos utilizar as chaves como delimitador sempre que o bloco possui mais de uma instrução para executar. A sintaxe do while, que é bastante simplificado, while, aqui eu tenho a expressão. Se eu tiver mais de um comando, que geralmente eu tenho no while, você delimita essa instrução por chaves, entre chaves. Um exemplo aqui eu tenho. Vou inicializar uma variável total com 0. E aqui, enquanto o total for menor do que 20, ele vai repetir. Aqui será colocado os comandos total mais mais. Então, vamos lá. Primeiramente, o total é 0. Aí, total vai receber, aqui vai ser inicializado, fica 1. Aí, depois vem para cá. É menor do que 20? É 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Aí, ele vem. Agora aqui 20. Quando ele chega em 20, ele vai fazer a verificação. E total não é mais menor do que 20. Já é igual a 20. Então, ele sai do laço. Então, enquanto isso aqui for obedecido, ele vai fazer o comando que está aqui. A próxima estrutura é o seguinte. A diferença entre o while e o do while é que o while avalia a expressão no início do laço. E o do while avalia a expressão no final do laço. Portanto, utilizando-se o do while, o laço será executado pelo menos uma vez.
e utilizando-se somente o while, utilizando somente o while, o laço pode não ser executado. Caso a expressão avaliada retorne falso na primeira avaliação, a sintaxe do comando é o seguinte. Então veja bem, com o while, a condição já é verificada aqui no começo. No caso aqui, é menor do que 0? É menor do que 20? É. Observa que se eu inicializasse com 21, é menor? Não. Então nem entraria no laço. Só entra, primeiro, ele avalia primeiro, depois ele entra no laço. O do while já faz diferente. Pelo menos uma vez o comando é executado. Aqui, ó, faça enquanto. Vai fazer enquanto. Exemplo, total recebe 0. Faça. Se aqui o total fosse 21, ele ia fazer. E aqui, ó, enquanto o total fosse menor. Aqui no caso, o total 21 é menor do que isso aqui? Não, aí ele saía do laço. Aqui o exemplo seria, repita até quebrar. Vou atirar pedras na vidraça até que ela quebre. Então, quer dizer, ele vai atirar. Na hora que quebrar, ele sai. Então, é isso que é o exemplo, a comparação. Então, o do while, ele sempre faz, pelo menos uma vez, o comando. Pelo menos uma vez, ele é executado. Então, faça. Aí faz o quê? O que está dentro do bloco, enquanto essa condição aqui for obedecida. Na hora que essa condição é desobedecida, ele sai do laço. O while, ele verifica primeiro. O do while, ele verifica no final. Tá? Então, essa é a grande diferença dos dois. Mas os dois vão ser repetidos, vão servir como estrutura de repetição. A outra estrutura de repetição é o for. O for corresponde a essa estrutura aqui. Ó. Baterei 5 pênaltis. O for, você já tem um começo e um fim. Você já sabe onde vai ser feito, onde vai acabar. Para o while e para o do while terminar, ele tem que obedecer uma condição. Já o for, não. Ó, utilizamos o for quando queremos executar um conjunto de instruções com um número determinado de vezes. É um comando muito útil que pode ser usado, por exemplo, para imprimir todos os elementos de um array ou todos os registros retornados de uma consulta de um banco de dados. Então, a sintaxe de um for, você coloca a inicialização, a condição e o operador. Então, e aqui os comandos. Observa que sempre você delimita entre chaves. Então, eu tenho for, e vou inicializar uma variável i igual a 0, i menor do que 10, e eu incremento i em 1. Então, quer dizer o seguinte, que esse aqui vai fazer 10 vezes. Então, vai ser i recebe 0, aí depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quando essa condição for obedecida, ele sai do laço. Veja que aqui eu já sei quantas vezes esse comando vai ser repetido. Eu comparo esse aí como se fosse os 5 pênaltis. Eu vou bater 5 pênaltis. Se eu fizer gol ou não, não interessa. Eu só vou bater 5 pênaltis. É a mesma coisa. Eu já sei a quantidade de vezes que eu vou fazer aquela repetição. Aqui no do while, eu vou fazer pelo menos uma vez. Aí eu vou verificar a condição. A condição é obedecida? É, então eu faço de novo. Quando a condição não é mais obedecida, aí eu saio do laço. Aqui não. Eu verifico primeiro a condição. A condição é obedecida? É, então entra no laço. Se a condição não é obedecida, então nem entra no laço. Ou então, se já está no laço, sai do laço. Então, o grande cuidado que se tem que ter nas estruturas de repetição é você não entrar em um loop infinito. Né? O que seria um loop infinito? Por exemplo, vamos colocar aqui. Digamos que essa expressão total mais não fosse colocada aqui. Não existisse essa expressão. Se não tivesse essa expressão aqui, isso aqui seria um loop infinito, porque eu iniciaria uma variável, verificaria uma condição, mas em momento algum eu estaria modificando essa variável. Então, se você fizer isso, você vai entrar no loop infinito, você é capaz de travar o seu computador e aí você vai perder suas informações. Então, muito cuidado com essas expressões. Um erro de sintaxe, por exemplo, pode gerar um loop infinito, um erro de semiótica. E a última expressão de repetição é o for each. O comando for each nos oferece uma maneira fácil de navegar entre os elementos de um array. Vejamos as duas sintaxes possíveis. Então, a primeira sintaxe para um for each é for each, nome do array, as, a palavra reservada é as, elemento. E aqui os comandos. A segunda sintaxe, for each as array-chave, e olha só, se reporta a um elemento. Qual é a diferença dos dois? É que aqui apareceu essa palavra-chave. Aqui não tem essa palavra-chave. Então, vamos explicar o que cada um faz.
A primeira forma vai do primeiro até o último índice do array, definido na variável nome do array. Está aqui, vai do primeiro até o último. E cada interação do valor do array corrente, e a cada interação, o valor do elemento corrente do array é atribuído à variável elemento. Então, cada vez é atribuído à variável elemento. E o ponteiro interno do array é avançado. Dessa forma, podemos trabalhar com todos os elementos do array, utilizando apenas a variável elemento. A segunda forma faz a mesma coisa, mas com uma diferença. Além do valor do elemento corrente do array ser atribuído à variável elemento, a chave ou índice do elemento atual é atribuído à variável chave. Então, isso aqui, principalmente esse exemplo aqui, fica um pouquinho mais difícil de entender aqui na teoria. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agora fazer a prática dessas estruturas de repetição, vamos fazer alguns exercícios e aí vamos fixar. Vamos fazer um para cada um ou vários, né? Vai depender da aula que a gente for desenvolvendo. Fazer vários exercícios e eu espero então você no próximo exercício sobre as estruturas de repetição. Mas o básico é isso que você acabou de ver. Então, para entender melhor, nada melhor do que a prática. Espero então você na próxima aula.